Hello, guys! Tudo bem, nono ano? Vamos iniciar hoje o nosso capítulo 6, em que vamos falar sobre as if clauses, ou conhecido também sobre conditionals, que são os condicionais, ok? Antes de começar a falar sobre as if clauses, nós vamos ler o texto do nosso capítulo 6. Que diz o seguinte: A world without chemistry. O mundo sem química. What would life would be like if nobody had ever studied chemistry? It's easy to grumble about the homework, but it's impossible to overestimate chemistry's importance in our daily lives. What would your home be like? Então, esse é um artigo do Science, do site, falando sobre como seria o seu lar, né? Como seria a vida sem a química, okay? So, the International Space Station with ATV2 and Endeavour Image ESA and NASA. Look around your home and count the number of things around you that have come out of chemistry breakthroughs and inventions. Without chemistry, we wouldn't have light bulbs, mobile phones, Facebook, or Twitter. Much of the food we eat and clothes we wear involve chemists and chemistry too. If we had never studied chemistry, we wouldn't have liquid oxygen. This was developed in the 1800s and is now probably best known for its role as rocket fuel. Without rockets, the space race wouldn't have happened, or all the everyday things that we got from programs related to it, from satellite TV to the internet. We wouldn't have modern medicine. Without chemistry, disease and illness would be running riot. By the 17th century, when modern chemistry began to take off, the average life expectancy was just 35. Chemical advancements changed all that, providing the basis for medicine to tackle many medieval afflictions such as bubonic plague and vaccinations, fought measles, smallpox, mumps, polio, and tetanus. Without chemistry, penicillin would never have existed, and minor cuts and grazes and low-grade viruses would often progress to serious illness and fatal septicemia, blood poisoning. We wouldn't have today's local and general anesthetics either. Imagine the pain of surgery or dental work without them. And there would be, and where would we be without salicylic, guys, o óculos é um problema. Oh my goodness, salicylic acid. That's the chemical name for aspirin, the cheap wonder drug which has given us relief from headaches and fever, as well as helping to prevent strokes and heart attacks. Chemistry and food. In the world before modern chemistry, humans had very limited means of preserving food. Clean drinking water would be hard to come by, and deadly waterborne diseases such as cholera, dysentery, and typhoid were commonplace. Chemistry had helped us to understand the composition of food, what's good or bad for us, how to prolong the shelf life of many common foodstuffs, and how to nourish our bodies with food to protect ourselves from elements such as rickets, osteoporosis, and scurvy.
It has enabled us to make up for the nutrients we miss out on with important vitamins and minerals and capsule 4 and fortified breakfast cereals. A central role. Chemistry has been called the central science because of its role and influence on all of the sciences. It involves the study of the basic units of matter, and without that knowledge, other sciences such as physics and biology would not have been particularly successful. Chemistry plays a role in every aspect of our lives. It has allowed other sciences to blossom and has expanded our collective knowledge. We understand how the tiniest components of the human body work and can predict the composition of planets millions of miles away. From space travel to milk, chemistry has played a massive part in improving our lives. A world without chemistry would be one big headache without the salicylic acid. Oh my God, salicylic acid, ácido salicílico. Bom, pessoal, então eles mencionam várias questões no texto relacionadas à química, relacionadas a medicamentos, né? Que sem química não teríamos os medicamentos, não teríamos uma medicina moderna. Então, ele fala aqui sobre os medicamentos, a química e a comida, né? Então, ele menciona isso também. Com relação à água, né? A água que a gente bebe, por ser limpa, precisa de um processo químico. E eles falam sobre a ciência em geral. E aqui nós temos a compreensão do texto. How is chemistry useful in our houses? How is chemistry useful in modern medicine? How is chemistry useful in our food? And how is chemistry useful in other sciences? Então, eles querem saber a utilidade da química nas nossas casas, na medicina moderna, na nossa comida, em outras ciências. E essas respostas vocês vão encontrar no texto. Ok? Bom, vamos agora as if clauses. Ok? O que são as if clauses? São os nossos conditionals. Prestem atenção, porque são orações que dependem de outras para acontecerem. Tá? Então, para expressá-las, usamos uma oração principal e uma oração condicional. A oração condicional pode vir antes ou depois da principal. Elas podem estar no presente, passado ou futuro. Tá? Então, existem 4 formas de expressá-las. Zero condicional, usada para expressar sentenças sempre verdadeiras, naturais e instruções. Então, temos aqui, ó, o if plus simple present plus simple present. Então, call me if you have to. Então, me ligue se você tiver que me ligar. We do it faster if you write. Nós fazemos isso mais rápido se você escrever. Então, temos aqui o if e o simple present, mais o simple present também, tá? Ó, call, have to, do, write. O first conditional. Aqui tem um T, tá, gente? Conditional. Usado para expressar um futuro possível ou provável. Então, temos o if mais o simple present. Aqui tira essa letra E, mais o simple future. If I see him, I will call you. Se eu ouvir, eu ligarei para você. Então, temos o simple present e o simple future. Note, não se usa will na sentence com if, tá? Também é possível usar com imperativo, sem o to, ou com o modal. If you want it, buy it. Se você quer isso, compre-o. If you show me the problem, maybe I can help. Se você me mostrar o problema, eu posso ajudar. Ok? Aqui o can, né? O modal aqui. E o imperativo sem o to. Ok?
Second conditional, usado para expressar situações imaginárias ou improváveis no presente e no futuro. If plus simple past plus would plus infinitive, sem o to. If I were you, I would accept the offer. Ok? Se eu fosse você, eu aceitava a oferta. And third conditional, usado para expressar situações que aconteceriam se uma situação tivesse acontecido no passado. Portanto, indica uma situação impossível. If plus past perfect plus would have, could have, might have plus past participle. Então, if you had told me, we would have done something. Então, se você tivesse me falado, nós teríamos feito alguma coisa. Tá? Então, são situações que aconteceriam se uma situação tivesse acontecido no passado. Não digo uma situação impossível. Temos aqui as palavras auxiliares. O after, o them, o until, would plus can, que é igual could, é o could, tá, gente? Aqui, ó. Could plus can é could. Would plus may, might. If, unless, when, and would plus shall, que é o should. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer de homework, vocês vão fazer o number 2, vocês vão completar, né, as clauses, as orações, utilizando o first conditional, tá? Esse é para o number 2. No number 3, vocês vão usar o second conditional, ok? Está mais aqui, ó. Mais aqui em cima. E o que vocês vão fazer de atividade devolutiva? Vocês vão completar as frases abaixo utilizando os verbos que estão aqui entre parênteses, na forma apropriada. Então, temos aqui, observem o verbo, observem a primeira oração e a segunda oração, tá? Observem isso. E completem com o verbo na forma apropriada. Ok? Com nossas if clauses. Temos 10 aqui. 10 frases. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem uma mensagem, ok? Mas basta que vocês vejam o if, que tem aqui, ó, que tem nas frases, né? Que indica o if clauses. E o que vocês têm na segunda oração, tá? Para vocês completarem com o verbo de maneira correta. Okay, guys? So, that's all for today. See you next class and bye-bye.